então vocês vão precisar aí de um fio de malha, fita métrica e uma agulha número 9 ou a agulha que se adequar ao seu fio de uso aí, tá bom? Nós vamos iniciar com um cordão de correntinhas e essa primeira correntinha já vai servir como contagem, tá? Então ela é a número 1. E vocês vão fazer aí aproximadamente 20 centímetros de correntinhas. Vou fazer aqui e ver quantas correntinhas deram aqui no fio que eu tô usando. Então nesse fio aqui deram 17 correntinhas, tá? Os 20 centímetros. Agora, vocês vão fazer, a partir da segunda correntinha, pontos baixos. Então, eu vou pular essa e nessa correntinha aqui, eu vou fazer os meus pontos baixos. A partir daqui, eu vou preencher todas as minhas correntinhas com pontos baixos. Eu pego na alcinha de baixo, aqui, ó, deixando uma pra baixo e duas pra cima, que eu acho que o trabalho fica mais firme. E aqui eu vou fazer, então, os meus 16 pontos baixos, já que eu pulei a primeira, né? Fiz aqui. No final, eu vou fazer uma correntinha e virar o meu trabalho. Agora, eu posso fazer ponto sobre ponto, tomando todo o cuidado para o trabalho não ficar esburacado. Isso eu vou fazer até alcançar aproximadamente 16, 17 centímetros. Então, vocês vão tecer nesse sentido por 16, 17 centímetros mais ou menos, tá? Sempre lembrando de fazer aqui, ó, a correntinha pra virar o trabalho e continuar tecendo. Bom, então aqui eu já finalizei o tamanho, eu vou mostrar pra vocês, eu fiz um pouquinho a mais, ó. Então ficou 19 centímetros. E aí, aqui vocês vão definir o tamanho que vocês querem. Porque aqui, ó, ele vai ficar dessa forma, tá? Então, esse comprimento aqui, ó, do estojinho, vocês que vão definir. Às vezes vocês querem maior, então vocês podem fazer maior. Igual aqui, né? Vocês também podem fazer ele com um diâmetro maior do que esse. Então, esse aqui, ó, vai ser o espaço do meu estojo. Então, vocês podem definir aí se vocês querem só isso de espaço ou se vocês querem tecer nesse tamanho. Aqui eu vou esconder os fios e agora nós vamos fazer as laterais aqui, ó. Então, aqui vocês vão começar com o anel mágico. Vai puxar aqui para prender o anel, não vai contar como ponto esse primeiro. E vocês vão fazer 6 pontos baixos aqui dentro do anel, vão fechar esse anel. E aqui nós vamos trabalhar espiral. E nesse momento é bom você ter um marcador, né, de pontos. Se você já tiver o hábito de fazer esses aumentos, tudo bem, você pode fazer a contagem, tá? Então aqui nós vamos pegar no meio aqui, ó, desse primeiro ponto. Então, aqui tá a cabeça do ponto, a gente vai pegar aqui no meio dele. E já pode aproveitar para esconder esse fio aqui. Então, vou pegar aqui no meio do ponto, vou fazer um aumento em cada ponto baixo. Um aumento, ou seja, 2 pontos em cada ponto de base, sempre pegando no meio do ponto. Esse é o ponto baixo centrado, tá? Então, eu procuro aqui, cadê o meio do meu próximo ponto? Tá aqui. Eu entro no meio aqui e saio no meio do ponto aqui atrás e faço 2 pontos nesse mesmo lugar. E aqui no total eu vou ter 12 pontos. Eu coloco o meu marcador aqui no primeiro ponto e sigo fazendo os meus aumentos. Fiz aqui os 12 pontos, vou tirar o marcador. Fazer o meu primeiro ponto aqui, ó, no meio do próximo ponto, né, do primeiro ponto. E já coloco aqui o marcador. E aqui você vai fazer um sozinho e um aumento. Então, eu vou fazer um ponto baixo sobre um ponto baixo. E no próximo eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, fiz 1, 2. No próximo, faço 1. E no próximo, 2. E assim até finalizar a carreira. Cheguei aqui no final, vou tirar o marcador e fazer aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, onde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, mas deixando uma sobra de uns 40 centímetros, mais ou menos. Vou passar esse fio aqui, ó, aqui
dentro, assim, ó, passar a pecinha dentro, vai ficar dessa forma. Vou fazer aqui o acabamento. Vou ajeitando, né? E vocês vão fazer isso 2 vezes, tá? E agora a gente vai costurar aqui na lateral, ó. Então, a gente vai fazer a costura dessa forma aqui, ó, tá? Então, vou mostrar pra vocês. A costura vai ficar dessa forma. Então, já costurei esse daqui, fiz a costura com agulha de tapeceiro mesmo. E aqui, nós vamos aplicar o zíper. Então, antes de costurar desse lado, a gente vai aplicar o zíper, tá? Então, a gente vai virar do avesso, pega um zíper ou próximo da cor ou da cor, pra gente aplicar aqui. Bom, então aqui eu separei um zíper, aqueles de metro, né? Próximo da cor. Linha de costura, agulha de costura e 2 cursores. Eu vou escolher esse daqui, tá? Que tá bem coloridinho, bem bonitinho. E agora, eu vou costurar o meu zíper aqui. E vocês vão usar aí as habilidades de vocês. O que eu fiz aqui foi virar a minha peça do avesso, tá? E aqui eu vou costurar o zíper. Eu cortei esse zíper, deixando ele maior que a peça, tá? Então, ele tá maiorzinho. E agora, eu vou abrir aqui o zíper e costurar parte por parte. Vocês costurem o de vocês aí, com as habilidades. Eu não sou muito habilidosa de costura, mas vou dar o meu melhor aqui e vocês façam aí bem bonitinho. Bom, coloquei o zíper aqui, ficou bem legal, ó. E agora, eu já estou costurando aqui a outra lateral e só vim mostrar pra vocês mesmo que eu tô pegando aqui na alcinha da correntinha, aquela primeira correntinha, né, do trabalho, e aqui nessa laçadinha, ó. Então, tem essas duas, eu pego aqui na única correntinha que tem e passo aqui o fio e vai dando certo aqui, costurando ponto por ponto, tá? Ó. O acabamento vai ficar dessa forma aqui, ó. Bem legal, gostei bastante. E vai ficar uma peça única e útil, né? Muito útil, porque você pode colocar agulha, você pode colocar maquiagem, você pode colocar canetas, pode fazer para os seus filhos, para dar de presente. Então, é uma peça muito versátil, que você pode usar de várias formas e fazer de várias cores também, né? Usar outros fios também é interessante. Você pode se arriscar aí e usar ainda mais a criatividade. Tá pronto o nosso estojinho. Eu vou fazer os acabamentos, tudo certinho, mas é isso. Trouxe pra vocês aí essa bolsinha que você pode usar de várias formas, ó. Cabe uma agulha, cabe tesoura, cabe um monte de coisas que você pode usar para colocar outros itens também. Eu gostei muito, vou usar bastante com certeza. Espero que vocês também tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!